Bem, amados, daremos continuidade. Você já teve o seu tempo aí e parece que aumentou, foi o calor, não foi, seu Chiquinho? Vamos lá adorar o Senhor. Abra sua Bíblia, continuar a adoração, né? Para Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9. Abra sua Bíblia, essa passagem. Nós vamos meditar hoje à noite somente nesse versículo aqui, tá bem? Livro de Mateus, no capítulo 15, versículos de 8 a 9. Convido você, que está também nos visitando, a abrir sua Bíblia, ou algum irmão ajuda com a sua Bíblia, ajudando o próximo aí, né, a encontrar a passagem e até ajudar com a leitura. Livro de Mateus, capítulo 15, versículo 8 e versículo 9. As crianças, muito bem, as crianças de 1 a 6 anos, por favor, podem dirigir a sua classe, os pequeninos. A professora ali, né, a irmã Ludmila, estará guiando os pequeninos de 1 a 6 anos, podem dirigir a sua classe. O Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 8. Vamos ler juntos em uma só voz? Mateus 15, versículo 8. Juntos. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas. Senhor Deus, aqui estamos para continuar a adorar o Senhor, agora por meio da pregação, e o nosso coração, ó Pai, está à disposição do Senhor. Fala aos nossos ouvidos, fala aos nossos corações, nos transforma, nos desafia, nos confronta, ó Pai, com a sua palavra e com a pregação do Evangelho. Assim nós oramos, ó Pai, com esse intuito. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Meus amados irmãos e amigos, cada dia nós temos visto um grande crescimento de comunidades religiosas. E esse número vem crescendo a cada dia, a cada ano. É feito um censo para olhar como está essa questão da religiosidade. E a cada ano somos assim surpreendidos com a quantidade de comunidades religiosas que têm surgido. E essas comunidades que eu estou me referindo são de vários tipos, ideologias, doutrinas, de várias formas e bem diversificada. E algumas até falam em Deus e em Jesus Cristo. Nós temos também uma vastidão de evangélicos nominais e a cada dia crescendo. Nos últimos 30 anos foi levantado um censo, uma estimativa, de que o número de evangélicos aumentaram para 30%, né? 30% a mais. A ausência do evangelho é bem notória, é bem notável nessas comunidades religiosas que falam até em Deus. E a falta desse evangelho genuíno tem causado uma grande religiosidade no mundo afora. Então, diante dessa realidade, hoje nós veremos os perigos da religiosidade, os males que ela causa em nossa vida, e vamos colocar em contraste a adoração genuína e os benefícios que ela traz à vida de um homem, à vida de uma mulher. Então, esse estudo será baseado exatamente nesse versículo, que eu vou repetir, que diz: esse povo, eles honram-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Nós veremos hoje à noite o que é religiosidade, o que ela faz e como perceber se eu não estou caindo nesse mal que é a religiosidade. Nós podemos iniciar o nosso estudo com uma afirmação. E a afirmação é o seguinte: olhando para o nosso versículo de hoje à noite, de Mateus 15, versículo 8 e 9,
podemos afirmar que a religiosidade é não alcançar o objetivo principal da nossa vida, que o objetivo principal da nossa vida é adorar a Deus. Esse é o principal objetivo da sua vida, é adorar a Deus. E a religiosidade, ela é como uma corrente quebrada, ela não alcança o objetivo, é como uma ponte que se quebrou, então não consegue atingir o céu. Mas, de fato, o que é essa religiosidade que eu estou me referindo aqui? Tendo em conta que o nosso principal objetivo é adorar a Deus, é conhecê-lo e fazê-lo também conhecido. Mas parece que a religiosidade entra em cena diante desse objetivo que é adorar a Deus. A religiosidade entra em cena e distorce o nosso principal alvo e nos cega e nos deixa assim desnorteados. Esse é o objetivo da religiosidade, que tem como Deus um só. E os religiosos nem se dão conta disso. Quem está por trás da religiosidade é um só, é Satanás. O que é religiosidade? Em primeiro lugar, ela sempre existiu. Não foi criada ontem, no ano passado, em 2024, e ela está perdurando hoje. Não, a religiosidade, ela sempre existiu, desde Gênesis até o futuro, que é Apocalipse, ela está entre nós. Quando Deus disse a Adão, não coma desse fruto, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Onde entra a religiosidade ali, no jardim? Ela entrou quando ele comeu do fruto proibido. E após ele comer, a Bíblia diz que ambos abriram os olhos e viram que estavam despidos. E o que foi que eles fizeram? Eles pegaram folhas de figueira e se vestiram. Isso é religiosidade. É tentar mascarar um erro nosso, uma culpa nossa. Pois desde o jardim, nosso pai, Adão, e nossa mãe, Eva, se cobriram, não foi de folhas não, foi de religiosidade. Olha a tolice. Você acha que Deus não ia ver aquilo? Ao contemplar e ver eles vestidos ali de folhas. Então a religiosidade é justamente distorcer o principal objetivo da vida, que é adorar a Deus. Adão e Eva teriam adorado se eles tivessem reconhecido: Senhor, nós lhe desobedecemos o Senhor, a sua ordem. Mas não, foi o que eles fizeram? Eles cobriram com folhas. E as folhas ali representam essa religiosidade. E nós vamos ver que a história continua, mas não com folhas. Não mais com folhas, mas com outros objetos da nossa geração. A religiosidade, nós estamos respirando ela, nós estamos ao lado dela, de mãos dadas com a religiosidade, e às vezes nós nem percebemos. É justamente sobre isso que nós veremos hoje à noite. Religiosidade é um meio criado pelo homem de buscar a Deus por atalhos. Foi algo que o homem criou, baseado então nos seus anseios, mas sendo empurrado então pelo inimigo de Deus, o adversário, o grande acusador. É um atalho então para tentar buscar a Deus e ser justificado em atividades humanas. É uma forma de tentar satisfazer o vazio da eternidade que existe no coração do homem. Porque o homem, o ser humano, tem a eternidade no seu coração, colocada por Deus. E é um desejo, então, de ser adorado, de buscar, de alguma forma, de preencher esse vazio da eternidade. Podemos ter uma ideia clara sobre isso, observando o mundo indígena. Muitas cidades do Ceará, elas têm os nomes baseados no mundo indígena. Você sabe disso, não é? É claro, você sabe, Acaraú, Ipu, e Acaraú, Aranaú, e várias outras cidades do Ceará são baseadas em nomes indígenas. Pois
esses índios aí, eu falo daqueles mais selvagens mesmo, mais isolados, de certa forma, eles tentam satisfazer esse vazio do coração, preencher esse vazio da eternidade. Como? Eles não sabem como, eles não sabem a direção. E eles adoram o quê? A lua, o sol, os animais, os rios, as águas. Eu estou lhe mostrando isso para mostrar que o homem em si, ele anseia preencher esse vazio que tem no seu coração. É de tentar acertar o alvo. Porém, nesse caminho em acertarmos o alvo de adorarmos a Deus, entra aí a religiosidade, que é o homem com suas próprias mãos tentando buscar adorar a Deus por si próprio, com a sua própria mente. Isso é religiosidade. É uma forma de ser religado a Deus novamente, é uma tentativa de agradar a Ele. Caímos então nessa religiosidade. Então podemos dizer que a religiosidade ela sempre existiu, pois o homem ele tem essa vontade de buscar a Deus e de satisfazer esse vazio aí da eternidade. E essa religiosidade que eu me refiro, ela vem mudando de geração em geração. Ela começou lá no jardim, mas também ela entrou no povo de Israel e ela existe até os nossos dias. Você, de certa forma, pode estar caindo, talvez não seja religioso em si, ou tenha essa religiosidade na sua maldade toda, mas os cristãos, eles caem na religiosidade, como um tropeço. Até quando nós cantamos um louvor, e nós não meditamos nele, nas suas palavras, de certa forma nós estamos sendo o quê? Religiosos. Porque os louvores, eles são verdades, são afirmativas, né? São declarações. E quando eu canto algo que eu não estou vivendo, isso torna-se o quê? Hipocrisia, aí caímos na religiosidade. Então veja que é uma linha muito fina. O que ela faz em nossa vida? Veja que ela está ligada bem próximo da adoração. Jesus disse, esse povo, vamos repetir, honra-me com... em outras palavras, eles estão usando os seus lábios, mas está bem próximo de me adorar. Eles honram-me com os lábios, mas o seu coração está o quê? Longe de mim. E do coração para a boca é bem pertinho. Mas isso colocando em divindade, em valores eternos, é uma distância enorme. Deus não aceita. Jesus disse aos fariseus em Mateus 15:14, deixem-nos, eles são guias de cegos. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos aonde? No buraco. E o Senhor então condena essa hipocrisia, essa religiosidade que pode então, de certa forma, nos abraçar, vir aos cristãos e nos abraçar. Então é um grande perigo, é uma linha muito fina entre a adoração genuína e a religiosidade. Elas são muito parecidas aos olhos humanos e às vezes muitas pessoas não sabem distinguir ou definir o que é A ou o que é B. Mas a adoração, é claro, ela sempre está acima, é o desejo de Deus, é o nosso objetivo principal. E o Senhor Jesus condena a religiosidade, chegando até a dizer, eles são guias de cegos. E os discípulos preocupados com os fariseus, que se vestiam bem, que davam os seus dízimos, que tinham o livro da lei em suas mãos, e diante do povo, da sociedade, do judaísmo daquela época, eram vistos como pessoas altamente próximas de Deus. Santidade. Mas o Senhor Jesus chegou e arrebentou com essa religiosidade deles. Vocês são hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo, mas por dentro estão sujos. Vocês são como sepulcros caiados, que por fora são belos, mas por dentro podres. Pessoal, isso foi muito pesado, mas Jesus ele bateu forte, porque ele sabia muito bem o que é o coração do homem, o que é a religiosidade.
A religiosidade, ela dá uma impressão de bem-estar instantâneo, de realidade aos que andam nela, de realidade entre aspas, mas é um caminho de perdição. A religiosidade é uma ilusão da nossa mente. Ela engana os seus seguidores a ponto de matarem e morrerem por tal posição. Ela confunde, ela assemelha-se à verdade, assemelha-se assim, ela é superficial, a verdade não é. Ela se esconde no mais belo louvor. A religiosidade se esconde pela bela música, não condenando a boa música, mas a religiosidade, a hipocrisia pode se esconder por trás dela. Ela se esconde pela boa oratória dos nossos pregadores dos nossos dias. Boa oratória, um bom português. A religiosidade pode se esconder atrás disso também, pela eloquência de muitos que estão na TV. Não que a eloquência em si é errado, não que a boa oratória é errada. É necessário, ajuda-nos, é um veículo para compreendermos, mas não é o principal meio da adoração. Então pode se esconder a religiosidade nos mais belos prédios, com toda a sua estrutura, beleza, não significa dizer genuinidade da adoração. Uma adoração genuína, ela pode ser feita sentada no chão. Pode ser feita também sentada numa cadeira bela. A verdadeira adoração, ela pode ser feita debaixo de um cajueiro, como pode ser feita também em um belo templo. Então é algo muito particular. O povo de Israel, por várias vezes, eles caíram nessa ilusão da religiosidade. Várias e várias vezes Deus os advertiu por meio de Moisés, por meio de Josué, dizendo a eles, antes mesmo de entrar na terra prometida, cuidado com os deuses dos cananeus. Eles se mostram belos demais, a sua aparência, e grande multidão. Outra coisa também, grande número de pessoas não significa dizer que estão certos. Existem megas igrejas, boas, mas existem megas igrejas também o quê? No caminho da religiosidade. Somos a maioria não quer dizer tudo, até porque Jesus fez uma analogia, dizendo que o caminho é estreito e apertado. E poucos, o quê? Passam. Mas o caminho da perdição é o quê? É largo, e são muitos os que passam por ela. E nesses estão incluídos aqueles que estão afogados na religiosidade. E o povo de Israel caíram nesse pecado. Deus os advertiu, cuidado com os deuses dos cananeus. Cuidado com as árvores frondosas, que eram de comum eles adorarem os seus deuses ali. Tenham cuidado. Mas infelizmente eles caíram na religiosidade, trocando o Criador pela criatura. Então essa ilusão da religião, ela fez com que Israel se prostituísse. Literalmente, meus irmãos, Israel se prostituiu, amando então a sexualidade. Israel, por conta da religiosidade, chegou a fazer, sabe o quê? Sacrificar os seus filhos. Imagine só, o irmão Araújo, a irmã Larissa, caírem na religiosidade, numa seita horrível, e a seita exigir que para adorar a Deus seria necessário sacrificar o filho. É horrível isso? Terrível. Pois isso aconteceu com o povo, com a nação de Israel. Eles chegaram a sacrificar os seus bebês. Isso é muito triste o que a religiosidade faz. Você tem uma televisão, você acompanha a rede social, isso que eu vou falar é muito delicado, mas é uma realidade. Nós encontramos os muçulmanos radicais matando e morrendo por causa da sua religião. Matando e morrendo. Você lembra que há 2 anos atrás, os radicais entraram lá em Israel, você lembra disso?
e eles saíram devastando, atirando. Aconteceu uma coisa horrível que eles não publicam na mídia, mas como nós acompanhamos de pertinho, temos professores judeus e grupos em Israel, nós acompanhamos as notícias, então sai primeiro do que sai no jornal. Naquela época, as crianças bebês que foram encontradas, judias, os terroristas, por conta da sua religião, arrancaram a cabeça dos bebês fora. Olha o que é que a religião faz. Olha só a que ponto ela chega na vida de um ser humano, a ponto de matar e morrer por conta da sua fé. Uma fé falsa, uma fé ilusória, uma fé demoníaca, como diz a própria Bíblia. E eu quero lhe dizer que essa religiosidade, ela bate também em nossa porta. Nesse contexto ali de Israel, Josué chegou a um ponto de dizer e clamar. E nós lemos aquele versículo de uma forma tão branda, de Josué capítulo 24, versículo 15, nós lemos de uma forma muito branda, quando dizemos assim que escolha a quem vocês vão servir. Se aos deuses dos amorreus, né? Se vocês vão servir ao Senhor ou aos deuses. E ele diz o quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas aquela expressão de Josué foi um basta. Josué olha para a nação ali de Israel, para o povo, e diz, olha, vocês escolham o que é que vocês querem. Vocês vão servir aos ídolos, à idolatria, à religiosidade. Escolham a quem vocês querem servir. Eu e minha casa, eu vou servir ao Senhor. E aí muitos também se declararam, nós também serviremos ao Senhor. E a Bíblia maravilhosamente registra. E todos os dias da vida de Josué, o povo serviu ao Senhor. E amém por isso. A religiosidade, ela é um grande perigo aos nossos dias. Em resumo, o que ela faz, o que ela causa? Ela causa hipocrisia em nós. O capítulo 15 de Mateus é sobre isso, condenando a religiosidade e a hipocrisia. Inclusive o versículo 7 fala sobre isso. Hipócritas, honram-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A religiosidade, ela nos deixa hipócritas. Lembra daquele homem que orou em praça pública, colocando as suas mãos e os olhos para o alto? Ó Senhor, que eu não sou como os demais homens. E diz que a oração dele não passou, honrou só com os lábios. Mas diz que aquele outro não ousou nem levantar os olhos, abaixou a cabeça e, Senhor, compadece-te de mim, eu sou pecador. Esse foi ouvido por Deus. Essa foi a verdadeira adoração. Religiosidade versus adoração. Ela distorce as verdades eternas de Deus. Ela tira o foco do Criador e coloca o foco na criatura, nas coisas que foram criadas. Pessoas religiosas, elas podem matar e morrer por ilusão da falsa fé. A religiosidade, ela conduz as pessoas à condenação eterna, porque ela está ligada à idolatria. Em Apocalipse diz que nenhum idólatra herdará o reino dos céus. E nós cristãos precisamos ter cuidado com a religiosidade. Ela bate em nossa porta constantemente, diariamente, nos convidando para dar um passeio de mãos dadas. E precisamos ser convictos da nossa fé, ser coerentes, porque o cristianismo, irmãos, ele é simples. O cristianismo, ele não é uma farsa. O cristianismo, ele não é chegar aqui dia de domingo, ou dia de quarta, ou dia de terça-feira, e chegarmos aqui muito bem, e é para chegarmos mesmo, mas o cristianismo, ele não é uma ilusão, onde nós chegamos aqui, cantamos e adoramos, mas quando nós saímos daqui, nós tiramos a roupa do cristianismo e vestimos a da religiosidade. Não é isso. O cristianismo é simples, porque da mesma forma, vem cá, Lucas, da mesma forma como eu sou aqui como um cristão, e eu trato a minha família e os meus filhos, sorria, Lucas, o pessoal está olhando para você. Como eu trato os meus filhos aqui,
O cristianismo diz que eu devo fazer o quê? Lá em casa. Mas a hipocrisia, a religiosidade não. Eu trato meu filho muito bem aqui. Oh, menino bonzinho, quando chega lá em casa, eu me transformo. Então isso é o quê? Religiosidade. Isso é o quê? Isso é hipocrisia. O cristianismo, pode sentar, filho, ele é a vida cristã na sua simplicidade. E os discípulos, para entender isso, demorou um pouco, porque Jesus sentou com eles, era um homem simples, e falou com eles ali, vamos ali, repreendeu-os, e era junto. Enquanto os fariseus, não pode se aproximar de mim. Eu sou religioso, eu sou um homem de Deus. Homem de Deus se abaixam, se inclinam, toma café junto com o outro, conversa normalmente. Não pode não, vamos falar só sobre religião, sobre Bíblia. Se eu vou passar a minha vida falando só sobre Bíblia, amém, mas cuidado com a religiosidade. Cuidado para não estarmos sendo religiosos. Ô varão, como é que tá? Paz do Senhor, meu irmão. Opa, meu irmão. Aí quando chega em casa, os palavrão mais grandes do mundo. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia, isso é religiosidade. Então devemos ser pessoas aqui, contentes, alegres, felizes, e conversamos uns com os outros, mas quando chega lá fora, também. Mas a religiosidade, ela nos cega. Tem muita gente enganado, achando que tem sido cristão, e quando na realidade tem sido um religioso. Nós, crentes em Cristo, não temos nenhum objeto, nem nada que nos apeguemos, palpável, algo material. Nós chegamos aqui e adoramos a Deus, não precisamos de uma cruz, não precisamos de um terço, não precisamos de uma imagem, porque o nosso Deus é um Deus invisível, e nós adoramos a Ele. Certa mulher, encontrando-se com Jesus, à beira de uma cacimba, em João capítulo 4, entendendo um pouco sobre cristianismo, digamos assim, sobre o que é religião, ela disse ao Senhor: esse poço aqui quem fez foi o nosso pai Jacó. Alguns dizem que nós devemos adorar nesse monte. E ela diz, dizem que nós vamos adorar naquele outro monte. Isso porque ela era uma samaritana e havia 2 lugares de adoração. Um em Samaria e outro lá em Jerusalém. Onde devemos adorar? E aí o Senhor Jesus diz, quebrando a religiosidade do coração dela, e dizendo, nem nesse monte, nem naquele. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é nesse monte nem naquele. Eu não preciso ir lá para Jerusalém. E eu fui lá. Eu passei, foi vergonha. Porque os judeus lá, eles cospem em nós. Literalmente. Pensa no lugar altamente religioso. Esse versículo aqui é para eles ainda. Em parte, não é? Tem judeus messiânicos. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E esse estudo é um convite. É uma introdução, tá bem, pessoal? Uma introdução para que nós venhamos ter cuidado com os perigos da religiosidade. A adoração é diferente. A religiosidade nos cega, tira o foco de lá para cá, para o homem. A adoração não. Ela sai da terra e vai para o céu. Ela direciona o verdadeiro louvor a Deus, aquele que é digno de ser adorado. A adoração, ela não é superficial, ela é sincera e de coração. A segunda parte do nosso versículo diz, o seu coração está longe de mim. Precisamos aproximar o nosso coração de Deus com sinceridade, quebrando todas as mazelas da religiosidade. A verdadeira adoração é colocar o nosso coração
à disposição de Deus. Senhor, eis aqui o teu servo, me ensina por meio da sua palavra, que é o nosso manual de regra de fé e conduta, a verdadeira adoração. Ela coloca o nosso coração à disposição de Deus. Tenhamos cuidado para não sermos religiosos, pois ela tem aspectos de adoração, mas não é. Nessa semelhança, Caim se esfarelou-se. Ambos trouxeram uma oferta a Deus, Abel e Caim. Abel ofertou ao Senhor, Caim também. Abel entregou o melhor para Deus. Caim, em partes também. Abel deu o que Deus desejava. Caim trouxe o que ele queria. Então, por isso que um tornou-se religioso e o outro adorador. É algo muito parecido, mas diferente, porque um direciona-se à nossa vontade e o outro direciona-se à vontade de Deus. Sabe, pessoal, tem algumas épocas do ano que eu fico tão triste quando chega, porque muitos evangélicos cristãos caem nessas tolices que o mundo, a religiosidade ensina. Alguns, quando chega aí na Semana Santa, não peguem dinheiro. Porque a religiosidade diz que na Semana Santa não pode pegar em dinheiro. E muitos evangélicos, parece que entre nós tem ainda esse respingo, esse veneno ainda de religiosidade em seu coração. Então, algumas pessoas, quando éramos meninos, que emborcavam chinelo, aí dizia o quê? Não tem isso aqui não, é? Tem. Tá o quê? Agorando, né? Usa essa expressão, tá agorando a mãe ou coisa assim. Quando um passava por cima do outro, eu estava deitado e tinha que passar de volta, porque senão ia dar azar. Se passar por debaixo de uma escada, um gato preto. E muitas dessas mazelas, uma delas, já cheguei para uma família e o bebê estava com uma fita vermelha no seu bracinho. Eu sabia para que era aquela fita vermelha. É uma forma de proteção, de proteger o bebê. Isso aí quando eu disse para a pessoa, aí se assombrou. É feitiçaria. Isso aí é feitiçaria. Não, eu vou plantar um pé de pinhão em frente à minha casa, porque aí vai proteger minha casa. Não, eu vou plantar um pé de pimenta na minha casa, porque vai proteger a minha casa. Não, eu vou colocar um pires com sal e com um alho para proteger a minha casa. Mas às vezes a tolice é tão grande, seu Chiquinho, a tolice é tão grande que só quem faz isso, a maioria, é gente pobre. Não, é para livrar dos olhos gordos. Olho gordo de quê? O que é que o pobre tem, meu pai? Me indica uma coisa dessa, gente. É uma grande tolice. A religiosidade, ela nos cega. Ela nos cega de uma forma que as pessoas ficam abobalhadas. Mas a adoração genuína, não. Ela direciona-se a Deus. Quer proteção? Quer proteção? Ah, pastor, eu vou abrir a minha Bíblia no Salmo 91 e vou deixar lá na minha casa. Isso é religiosidade também. Pessoas usam a Bíblia como objeto. Isso é idolatria também, é religiosidade. Deus, Ele é Senhor. Ele nos trouxe até aqui com sua mão poderosa. Somos quem somos por quem Ele é. E nessa introdução, digamos assim, eu quero concluir lhe fazendo duas perguntas. Você tem adorado a Deus? Você tem adorado a Deus? Nós temos adorado a Deus? A outra pergunta é, como estamos adorando a Deus? Do nosso jeito ou do jeito dele? Como temos adorado a Deus? Baixe a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Baixe a sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus, vamos nos dirigir a Ele em oração. Aquele que é Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ó Deus e Pai, acabamos de meditar em um versículo que diz, honra-me. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
é em vão o que eles estão fazendo. Ó Deus, diante desse versículo, nos ajuda, ó Deus, a buscarmos ao Senhor com intensidade, com intencionalidade, com um grau que o Senhor deseja. Às vezes nós escolhemos como adorar, ou como fazer. O cristianismo, ó Pai, nos ajuda a entender cada vez mais. Ele é simples, ele é prático, ele é didático. É o dia a dia. O Senhor Jesus disse: tome a minha cruz e siga-me. E isso é dia a dia. Então nos ajuda, Deus, como líderes, como homens, como mulheres dessa igreja, jovens, a não serem religiosos, a sermos cristãos, genuinamente adoradores, que tire os olhos da terra e olhemos para a eternidade, para o céu. Eu oro por aqueles que têm nos visitado aqui, que têm ouvido a sua palavra, que o Senhor fale aos seus corações e quebre as religiosidades que o mundo tem imposto. Assim nós oramos, ó Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados?